Olá, eu sou Yuri Ascar e começa agora mais um JR Entrevista. A indústria no Brasil busca cada vez mais eficiência para enfrentar a concorrência externa e um dos gargalos é a energia. Sobre o assunto, a gente conversa com Paulo Pedrosa, presidente da Abrace Energia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Yuri. A Abrace Energia é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Explica para a gente, primeiramente, quem é essa turma. Bom, são as grandes indústrias do Brasil. Os associados da Abrace consomem metade do gás industrial brasileiro e metade da energia elétrica industrial. Isso entra nas indústrias e se transforma em produtos para a sociedade. E por que é tão importante discutir hoje o preço, o valor dessa energia elétrica que as grandes indústrias usam? Por uma questão de competitividade. A energia no Brasil está ficando cara. E aí o produto importado ganha uma vantagem adicional no mercado brasileiro. Com energia barata e limpa, e o país pode oferecer isso, se a gente não estragar essa vantagem, o Brasil pode produzir para o mundo produtos verdes e competitivos. Talvez a maior chance de transformar a sociedade brasileira, de desenvolver esse país, seja ajudar o mundo a resolver a crise climática, usando a nossa base mineral e agrícola aqui e produzindo, gerando emprego, pagando imposto e produzindo produtos verdes para o mundo. E a medida provisória do setor elétrico, depois de muita discussão no Congresso Nacional, foi sancionada com diversos vetos. Como que o senhor vê essa aprovação final? Essa MP vem agora para ajudar ou ela mais atrapalha do que ajuda? Não, ela mais ajuda que atrapalha. Eu tenho repetido que nós começamos talvez um processo de despioramento do setor. Nós vimos piorando, agora nós pioramos um pouquinho e melhoramos mais do que pioramos. Quer dizer, cada vez que havia qualquer mudança na regulamentação do setor, era sempre para pior. O que tem acontecido é que é muito fácil pendurar um custo na conta de luz. Se faz uma lei e se obriga o consumidor a pagar sem saber por alguma coisa nova. Quer dizer, se faz uma bondade para um segmento, para uma região, para um ramo do setor de energia, em troca de subir um pouquinho a conta de energia. E isso chega nos brasileiros, na conta de luz, e chega no preço do pão, no preço da bandeja de frango congelado, do saco de cimento. Então, a tendência era uma tendência ruim, a gente vinha piorando o setor, estragando uma coisa boa do Brasil. Agora começamos a ter notícias boas. Vamos Temos que primeiro, seguir nessa linha. Isso, vamos com os exemplos positivos, as notícias boas em primeira mão aqui. O que a gente pode falar que com essa nova regulamentação muda para melhor? Bom, nós começamos a enfrentar um problema de subsídios no setor de energia. Esses subsídios foram criados para proteger determinadas indústrias que estavam começando, por exemplo. Elas cresceram, ficaram grandes e continuaram sendo protegidas. Setores do setor da área de energia. Os painéis solares, por exemplo. O brasileiro rico bota um painel solar em casa e compra um carro elétrico importado. O painel não foi produzido aqui, o carro não foi produzido aqui, não usou aço, não usou vidro, não usou plástico, não gerou emprego no Brasil, não pagou imposto para contribuir com a escola pública, com o SUS, com o equilíbrio fiscal. Mas esse brasileiro rico é subsidiado em R$ 1.200 por mês pelos outros consumidores. É 20 vezes mais, por exemplo, do subsídio para um brasileiro carente. Essa equação precisa mudar. E o governo anunciou que os mais carentes não vão mais pagar a conta de luz. E aí, essa conta, então, tanto o mais rico quanto o mais pobre, sem pagar a conta de luz, aquele que continua pagando, o consumidor médio, acaba pagando mais caro. Claro, mas o problema não é o brasileiro carente. Isso é um peso que a sociedade precisa compreender. O problema é subsidiar uma energia cara, que a gente não precisa mais, e subsidiar setores do consumo que não precisariam ser subsidiados. E, de alguma forma, eles continuam sendo. Veja, por exemplo, Yuri, só a CDE, que é uma caixa onde estão vários subsídios do setor, vai custar 50 bilhões de reais esse ano. E sobre esses 50, os brasileiros vão pagar mais 15. Então, só uma caixa de subsídios do setor vai custar para os brasileiros 65 bilhões. O presidente Lula, semana passada, comemorou
uma coisa bacana, a lei do imposto de renda. Né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O presidente falou com muita satisfação que isso injeta 28 bilhões na economia e vai movimentar a economia. Bom, o setor elétrico só na CDE e nos impostos sobre a CDE enxuga da economia o dobro do que essa medida do presidente colocou. Então é um problema e o presidente percebeu isso, tanto assim que vetou alguns dos dispositivos que encareciam a conta. E na comparação com os outros países, quando a gente pensa no custo da energia para a grande indústria brasileira, hoje, no Brasil, se paga mais pela energia do que em outros países? Se paga mais, mas nós poderíamos pagar muito menos. O Brasil já fez a transição energética. Nós temos sol, nós temos vento, temos hidrelétrica, temos um setor que é todo interligado. Então, você pode transportar uma energia barata do Nordeste para o Sudeste e vice-versa. Essas condições deveriam fazer do Brasil o país da energia limpa e barata. Essa devia ser uma vantagem nossa e permitir que a gente industrializasse produtos no Brasil. O nosso país nasceu com o nome Brasil porque começou exportando para o Brasil. E a gente exportou café, soja, ouro, quer dizer, o avião, por exemplo, nós exportamos avião, mas é pouco na nossa pauta. Nós precisamos avançar na industrialização de produtos no Brasil, gerando emprego, pagando imposto, e energia é o nosso grande fator de competitividade. A COP30 chamou atenção para isso e a gente tem que continuar batendo nessa tecla. Não estragar o que a gente tem de bom. Quer dizer, então a energia, se ela fosse mais barata, se tivessem menos sobretaxas, menos subsídios para alguns setores que acabam encarecendo essa conta, isso poderia ajudar nesse processo de industrialização em diversas áreas do Brasil. Há muitas rotas tecnológicas que o Brasil poderia estar avançando. Nós somos muito bons em algumas áreas, mas podemos ir além. Nós podemos produzir plástico verde, aço verde, alumínio verde e, através desses produtos, avançar nas cadeias produtivas, roda de automóveis, motores de alumínio, equipamentos pesados, asas de avião, avançar nessa linha de produtos assim, competitivos e verdes, gerando empregos no país. É uma grande oportunidade que nós temos. E a gente passou, nas últimas décadas, por um processo que foi o contrário, o encolhimento da nossa indústria, né, principalmente em razão de uma globalização que trouxe produtos importados num preço mais competitivo. A energia é um fator para que o nosso preço, produto industrial brasileiro, possa competir, por exemplo, com produto chinês, ou tem outros fatores como a mão de obra? Não, tem muitos outros fatores, mas energia é um fator importante. É o que a gente tem de bom. Então, nós temos que olhar para aquilo que a gente tem de bom e usar como uma vantagem. O Brasil, por exemplo, país de uma agricultura espetacular, importa fertilizantes. Nós poderíamos produzir mais fertilizantes aqui. A nossa indústria química, que já foi muito forte, está tendo quase 40% de ociosidade. São fábricas paradas, porque os produtos importados chegam aqui. A indústria de aço, nós estamos recebendo 30% de determinados segmentos da cadeia do aço, estão chegando da China, às vezes com subsídios enormes. Às vezes o aço que chega no Brasil é mais barato do que o minério de ferro que a gente exportou para produzir esse aço. Então, isso está errado. Nós precisamos assim, olhar para a nossa indústria e, com energia barata, levantar a indústria brasileira. É uma oportunidade para o país. Mas se a gente deslocar esse recurso que hoje está em subsídio, que tem nessas taxas todas, que vão para alguns programas, que vão para outras áreas, esse dinheiro retornaria para a sociedade? Retornaria. Quer dizer, com produtos competitivos, o brasileiro vai ter mais renda. Hoje, os produtos nacionais estão encarecidos pela energia. O brasileiro compra uma camiseta, um caderno ou uma bandeja de frango congelado no supermercado. Em todos esses produtos, mais de 30% do que se pagou é energia. Essa energia, esse custo da energia chega à sociedade na conta de luz, mas chega no preço dos produtos brasileiros. Mais da metade da inflação pode ser explicada pelo custo da energia no país. Então, esse é um momento em que a gente tem que refletir sobre obrigações que são colocadas e pesar se vale a pena.
Nós agora decidimos, por exemplo, e já está na lei, que vamos gastar 1 bilhão por ano comprando energia do carvão. Esse é o lado negativo, então, que a gente falou do lado positivo da MP sancionada, e agora o lado ruim é o carvão que volta à história. Não só o carvão, mas outras fontes mais caras do que a gente poderia ter, que elas vão ser compradas de forma obrigatória, pela lei. A lei manda comprar uma energia mais cara. E é o pior. Quer dizer, o problema do Brasil é que a gente está tendo uma energia barata na hora que tem sol, porque tem muito painel solar, porque houve subsídio. Quando o sol se põe, a gente tem que entrar com térmicas caríssimas. Então, para equilibrar o setor, a gente precisa de uma fonte que entre rápido na hora que não tem sol. O carvão, ele gera o tempo todo, praticamente. Então, ele vai deslocar a energia barata quando ela está sobrando e vai custar caro quando o sol se põe. Quando você pensa nos efeitos disso para o setor, os efeitos são ruins. É importante reconhecer que a região que produz carvão, ela precisa ser olhada pelo país, não pode ser abandonada. Mas a que custo? O que desse subsídio protege a região e o que é desnecessário? Essa conta, assim, deveria ser feita para muitos dos subsídios do setor. Inclusive, tornando a energia mais cara, a gente voltando para a competitividade da nossa indústria. A indústria não consegue competir nem no mercado interno, porque vende um produto mais caro do que os importados, e também não consegue ganhar mercado no exterior, que é importantíssimo para a nossa balança comercial, né? Sim, no caso do gás natural, por exemplo, o Brasil tem muito gás. A gente reinjeta, quer dizer, manda para debaixo do chão de novo, depois de ter produzido, mais da metade do gás que a gente produz. Uma parte disso podia estar vindo para a terra, sair do pré-sal e chegar no continente. Isso pode, por exemplo, na indústria siderúrgica, o gás natural pode substituir o carvão importado, emitindo metade da emissão atual. Então, nós reduzimos as emissões, é bom para a balança comercial, tornamos o nosso aço mais verde, nós podemos fazer fertilizantes, a indústria química pode se beneficiar com esse gás natural. E também a energia elétrica. Energia é uma das coisas que o Brasil pode ter para diferenciar o país, pode ser a base de uma estratégia de desenvolvimento. Mas se a gente tem esse gás natural disponível, por que a gente não está usando? Porque as engrenagens da energia, a regulação, as estruturas, os interesses, muitas vezes legítimos, econômicos e políticos no mundo da energia, terminam capturando esse benefício que podia fluir e chegar para a sociedade. Nós precisamos de mais competição, mais diversidade, né? E todo mundo precisa enxergar que se o Brasil crescer, vai ser bom para todo mundo. Porque, por exemplo, no campo da energia elétrica, os geradores estão reclamando porque não tem mercado, não tem crescimento. Então, crescendo, desenvolvendo, com novos projetos, pode ser bom para todo mundo, até para o pessoal do setor de energia. Quer dizer, quando o setor como um todo cresce, todo mundo deve ganhar. Sim, é um futuro melhor. É aquela história, casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Nós estamos brigando no setor de energia, cada um tentando morder o outro, se proteger, evitar um prejuízo. Agora houve uma discussão muito importante na MP, se os consumidores deveriam pagar pelo prejuízo dos geradores que não venderam porque ninguém comprou. É o que a gente disse, é como você ir num restaurante, pedir a conta da sua mesa e ter que pagar a conta da mesa do lado que está vazia. Mas é claro, todo mundo procura encontrar uma maneira de não perder. Eu acho que se a gente olhar para um Brasil melhor, maior, com energia limpa e competitiva, com mais indústria, com mais consumo, todos ganham. O governo ganha, porque vai ter mais imposto, mais emprego, mais desenvolvimento, a sociedade ganha, a indústria ganha e o setor de energia ganha também, porque vai crescer. Até porque o senhor falou uma coisa que passou meio despercebido, mas eu prestei atenção. 30% do valor de um produto fabricado no Brasil, o custo dele, o valor que está ali embutido, é o da energia para produzir aquele produto. Sim. O brasileiro, ele consome 2 vezes mais energia todo mês embutido nas coisas que ele compra do que na conta de luz. Se ele consumiu 100 kWh na conta de luz, ele consumiu 260
embutido no salão de cabeleireiro quando seca o cabelo, na bandeja de frango congelado, um espelhinho que a dona de casa comprou para colocar no banheiro, uma peça de cerâmica para botar no piso da casa. Tem 40% de energia numa peça de cerâmica. Então, assim, a produção nacional vai sendo comprometida. Alguns produtos importados, por exemplo, fertilizante. O fertilizante chega no Brasil mais barato do que o gás para fazer o fertilizante aqui. Então, quem é que vai fazer fertilizante? Ninguém, por isso que a gente parou de fazer fez. metanol, a gente parou de fazer aspirina. Aspirina, que não vale a pena fabricar. Não vale a pena, melhor importar. E você não pode produzir um produto para ter prejuízo. Se a energia é cara e se você produz o produto e ele custou para você 100 e o produto importado chega por 95, quem é que vai comprar o seu produto? E se você vender por 95, você vende com prejuízo. Então, o equilíbrio da competitividade do Brasil passa por muitas coisas, mas energia é um fator importante. Está aí porque quase metade da nossa capacidade da indústria química está ociosa. Um exemplo da aspirina, né? E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Então, o que a gente está descobrindo nessa entrevista aqui hoje, presidente, é que, além do custo Brasil envolver muito imposto, o custo da energia vai junto com esse imposto encarecendo praticamente tudo que a gente consome no país, né? Com certeza. E no caso da energia, os encargos, que são vários custos de políticas que estão escondidos na conta de energia, eles não são compensados na produção. O imposto, por exemplo, quando você produz minério, você paga imposto. Mas você vende o minério para a siderúrgica, aquele imposto é compensado. Aí, quando faz a chapa de aço, compensa de novo. Manda para a indústria automotiva, compensa de novo. Ao longo da cadeia produtiva, os impostos são compensados. No custo da energia, não. Aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. E quando produz o automóvel, o sonho do brasileiro, a casa própria e o automóvel, né, eles terminam embutindo um custo muito grande da energia que foi usada para produzir aquilo. Quer dizer, o que é uma casa? É cimento, que é um produto que usa muita energia, aço, que é um produto que usa muita energia, vidro, cerâmica, tijolo, todos são produtos intensivos em energia. Se a energia fosse mais barata, a casa seria mais barata, o carro seria mais barato. E aí a sociedade ganha, porque aumenta a produção, aumenta a riqueza, gera um ciclo positivo de desenvolvimento. E voltando para a sustentabilidade, né? O Brasil acabou de sediar a COP30, assumiu vários compromissos e temos nessa parte da energia uma posição privilegiada na comparação com as principais economias do mundo. Como o senhor mesmo disse, já fizemos nossa transição energética, porque a maior parte da nossa energia hoje é limpa. Isso ajudaria demais a nossa indústria a conseguir exportar os produtos brasileiros com o selo verde, né? Uma exigência que vai crescendo a cada ano no mundo inteiro, que é um produto feito com baixo impacto ali na produção de carbono, né? Então, como que a gente vai conseguir aproveitar essa oportunidade? Não estragando a nossa energia limpa e barata. Quer dizer, é verdade que a crise climática está aí, as pessoas estão vendo as enchentes, os incêndios, o calor das cidades. O mundo vai ter que enfrentar a crise climática. Mas hoje, no jogo da economia global, né, as coisas precisam ser competitivas. Não basta elas serem verdes. Né? Os Estados Unidos, que não vieram à COP, né, estão desenvolvendo e protegendo a indústria americana usando gás natural, que lá é muito barato. Né? Chega a ser 5, 6 vezes mais barato do que aqui no Brasil. Mas aqui, a nossa energia mais barata é a renovável. Então, se a gente não estragar, a gente pode ir para o mundo e dizer, olha, nós somos verdes e competitivos. Você não precisa comprar da gente só porque você quer resolver o problema do clima do mundo. Você vai resolver o problema do clima ao mesmo tempo que compra produtos que são competitivos. Eu acho que isso diferencia o Brasil e nos dá uma condição muito especial, a partir da COP30, de falar em comércio verde, em trazer indústrias para o Brasil.
adensar as nossas cadeias produtivas, não vender o minério bruto, quer dizer, não vender o alumínio simples, vender a asa de avião, né, trabalhada aqui no país, o motor do automóvel, né, de uma maneira em que agrega mais valor para a economia nacional. Como o senhor disse, né, o nome é Brasil porque a gente exportava, entre aspas, pau-brasil, que não era exportado, era roubado, né, pela coroa portuguesa daqui das nossas terras. E depois a gente continuou exportando produtos, né, básicos, né, sem nenhuma industrialização, nenhum nível ali de aumento, de agregar valor. E hoje a gente tem um exemplo muito claro, que é o café que vai para o exterior e volta numa cápsula. Da Suíça, vem para cá, o preço da saca vem na cápsulazinha, né? Quer dizer, é imposto, é emprego que está lá na Suíça e poderia estar aqui no Brasil. Agora, o importante, Yuri, assim, para as pessoas que nos assistem, assim, esse não é um problema da indústria. Isso é uma discussão sobre que país nós vamos ser. Né? Porque isso, assim, se a gente usar essa oportunidade que o Brasil tem, a gente tem minérios aqui, a gente tem uma produção agrícola, tem gente querendo trabalhar. Nós somos um país que o Brasil fala com o mundo. Né? A nossa economia, ela é uma economia sólida, um sistema financeiro bacana. A gente não tem guerra, não tem conflito interno, étnico, religioso. Essas condições todas combinadas, né? Usando energia limpa e barata, né? Nós podemos transformar a sociedade. Isso vai ser bom para as pessoas, porque as coisas feitas aqui vão ser mais baratas, né? Isso dá mais dinheiro para as famílias, né? A luz em casa vai ser mais barata e os governos vão ter mais recurso para as políticas sociais que esse país continua precisando muito. Então, quando a gente escolhe atender um interesse menor na energia e pendurar um custo na conta de luz, né, a gente está fazendo a gente está assim, destruindo uma perspectiva de futuro que pode ser melhor para todo mundo. E pela linha do positivo, se nós nos unirmos em torno dessa visão de futuro, né, esse país não tem limites. Perfeito. O JR faz um rápido intervalo e a gente volta a conversar sobre a sua, a minha e a conta de luz de todos nós. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o presidente da Abrace Energia, Paulo Pedrosa. E, presidente, a gente passou o primeiro bloco aí falando, né, de vários assuntos em torno desse problema que é a nossa energia elétrica, cheio de penduricalhos ali na conta, tanto para os consumidores comuns como para os grandes consumidores, as grandes indústrias brasileiras. Mas o que é isso? O que está ali embutido dentro da conta de luz do consumidor, ou da grande indústria que acaba repassando isso para o produto que o consumidor vai comprar no final das contas? O que entrou nessa conta de luz que não era para fazer parte, que ela poderia ser bem mais barata que é hoje? Parte disso são regras ruins que fazem o setor se tornar ineficiente. Parte são os chamados jabutis da energia. Eu sou do Nordeste, no Nordeste que diz, quando você tem um jabuti em cima de uma árvore, ou foi enchente ou mão de gente, porque ele não subiu. Então, os jabutis da energia são coisas que são colocadas nas leis e que aumentam o custo da energia. Quer dizer, por exemplo, na última lei, o presidente Lula vetou isso, mas depois o Congresso derrubou o veto, tem uma obrigação de comprar energia elétrica produzida a partir do hidrogênio líquido produzido a partir do etanol. Quer dizer, então, você poderia pegar um painel solar e pegar a energia do sol? Não, você vai pegar uma cana, produzir etanol, destilar aquele etanol, transformar o etanol em hidrogênio e depois produzir energia de novo. Vai custar 5, 6, 8 vezes mais caro. Mas não seria importante para essa transição, para a gente lá na frente aprender a produzir hidrogênio? Seria se fosse uma política pública, né, referendada por uma política nacional, aprovada no orçamento da União e conduzida, por exemplo, com acompanhamento da Embrapa, disso ou daquilo. Aí a gente veria o valor das coisas. Porque seria como se dissesse assim, eu tenho dito isso, para estimular o emprego de comissárias de bordo e piloto, os voos Rio-São Paulo vão ter que fazer escala em Belém. Aí você diz, não, mas vai aumentar o número de empregos nas companhias aéreas? Vai,
mas vai ficar mais caro, as pessoas vão voar menos. Quer dizer, você, para pendurar um custo a mais, tem que, no mínimo, mostrar uma conta. Quem ganha, quem perde, porque você pode até gerar um emprego nessa fábrica, mas as padarias do Brasil vão demitir 500 padeiros porque o custo da conta de luz ficou caro no pãozinho. E o Jabuti não teve discussão nenhuma, ele chegou rapidamente na árvore porque alguém colocou ele lá. Da última vez, um deles foi votado em 18 segundos. Não dava tempo de ler o texto que estava sendo votado. 18 segundos, né, em relação à transferência para os consumidores de um custo que nós entendemos que deveria ser dos geradores, um risco do negócio deles. Mas não há, quer dizer, havendo uma conta, aí a gente decide. Idealmente, assim, o custo de uma política do país deve estar no orçamento da União. Os parlamentares têm um acesso muito grande ao orçamento da União. As escolhas políticas pertencem ao mundo político, elas precisam ser feitas de forma transparente, constar no orçamento da União e a gente vai fazer assim, o resultado dessas escolhas. Agora, quando aquilo entra na conta de luz, sem essa conta de quem está pagando, qual é o impacto, o resultado, muitas vezes, na nossa opinião, termina sendo ruim para o país. Perfeito. E os brasileiros como nós, que já estão acima dos 40, a gente não precisa contar quanto acima dos 40 nós estamos, né? Mas eles lembram do apagão lá no governo Fernando Henrique, que a gente desligava até o stand-by dos aparelhos para aquela luzinha vermelha não gastar energia, né, e a gente não ter uma crise energética ainda maior. Recentemente, por causa de uma seca muito grande nos reservatórios, nós tivemos também que desligar algumas turbinas das hidrelétricas e tivemos um racionamento e um risco de apagão. Se tudo der certo para o setor, com a industrialização crescendo, com uma conta de energia mais barata e a gente conseguindo produzir cada vez mais, com mais eficiência no Brasil, vai vir um novo apagão? Não, assim, paradoxalmente, assim, por incrível que pareça, a gente tem um risco de apagão agora por excesso de energia. Não entendi. A gente está tendo, no setor de energia, você tem que ter a cada segundo um equilíbrio entre o que está sendo produzido e o que está sendo consumido. Se você produz menos ou produz mais do que o consumo, o sistema perde o equilíbrio e cai. Então, nós estamos tendo tanto painel solar na casa das pessoas que, quando tem muito sol, aquela energia entra no sistema, é como você não consegue engolir muita água de uma vez só. Se botar uma mangueira enorme na boca, você não consegue. É uma hiperventilação. Então, aquela quantidade enorme de energia que entra, o operador do sistema manda desligar as hidrelétricas, manda desligar as termoelétricas, manda desligar o que ele pode, mas mesmo assim entra uma quantidade tão grande de energia que o sistema corre risco de apagão. Isso aconteceu, por exemplo, no Dia dos Pais agora, que é um momento em que o consumo cai e essa energia ela é muito grande entrando nas redes elétricas. Então, eu acho que nós precisamos olhar para o setor, corrigir esse conjunto de questões, equilibrar o setor e planejar um futuro em que a gente entenda que a energia limpa e barata é o caminho do nosso desenvolvimento. Tudo aquilo que atrapalha essa visão de energia limpa e barata, né, tem que ser olhado com muito cuidado. Essas obrigações, elas trazem risco de uma energia cara e trazem risco até de apagão. Agora a gente quer o mapa da mina. Como chegar lá na regulamentação do setor elétrico, numa fiscalização da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o que a gente precisa fazer para termos uma energia mais limpa e mais barata no futuro próximo? Eu diria, parar de cavar o buraco que aumenta o custo da energia. Essa medida provisória, que virou a Lei 15.269, né, ela trouxe coisas ruins e coisas boas, mas mais boas do que ruins. Então, parar de cavar o buraco, começar a melhorar, seguir nessa direção da melhoria. Diminuir os subsídios, as distorções do setor. Melhorar a informação de preço da energia. O dono de casa, a dona de casa, ela tem que chegar num ponto de dizer assim, eu vou lavar roupa na hora da energia barata dos painéis solares. Não vou lavar roupa na hora das termoelétricas a gás ou a óleo, que são caras. É bom para o planeta e é bom para a minha conta de luz. Quer dizer, o setor precisa ser equilibrado para ser mais eficiente. E
recuperar o papel do planejamento. Nós temos instituições de planejamento no setor que olham para o futuro e refletem sobre qual a combinação de energia mais barata. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e quem deve pagar o quê. Hoje, esse planejamento ele está prejudicado, porque as decisões que seriam técnicas foram deslocadas para a esfera política. Perfeito. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Yuri. Muito obrigado pela oportunidade. O JR Entrevista fica por aqui. Muito obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.